Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Videozinho rápido aqui, é só para discutir alguns pontos aqui da nossa lista de exercícios, tá? Lista de revisão do Mais Química, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente começar a resolver essa lista, tá? Nós temos a parte de hibridação de compostos orgânicos, no caso a hibridação do carbono, e nomenclatura de hidrocarbonetos. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a lousa digital para a gente começar a trabalhar. A questão 1 eu havia comentado e resolvido em sala de aula, tá? Com relação à cor de alguns corantes. Nós vamos discutir aqui, vamos ler e vamos passo a passo. A questão 1, ela diz o seguinte: a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Nós temos a bichina, o licopeno e o beta-caroteno. As 3 estruturas apresentam ramificações, ligações duplas, obviamente carbono terciários, carbonos primários, então são várias coisas que essas estruturas compartilham entre si. Só que assim, o ponto-chave da questão, que inclusive eu comentei em sala de aula, é a propriedade comum às estruturas se confere cor a esses compostos. Ora, o que vai conferir cor a esses compostos, mais uma vez, é a presença de cadeia conjugada, tá? Então, a cadeia conjugada, ou seja, aquela cadeia que apresenta ligações alternadas, simples e duplas alternadas, é a característica que confere cor a estes compostos, tá? Ah, professor, tem carbono secundário, tem carbono primário? Tem, todos têm. Tem carbono sp, sp3, sp3 não, que seria ligação tripla, perdão. sp não, porque é ligação tripla, mas carbono sp tem, carbono sp2 tem. Só que assim, o que vai conferir cor a esses compostos é a cadeia conjugada, certo? Na questão 2, o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional. Eu havia comentado com vocês, tá? Ora, se nós temos uma folha planar, um arranjo bidimensional, nós estamos falando de um tipo de hibridização em que a disposição dos átomos de carbono acontece sempre em um arranjo bidimensional, certo? Que tipo de hibridação ou hibridização é essa? Só relembrando, tá, pessoal? Nós temos aqui 3 tipos de hibridização. Seria a hibridização sp3, a hibridização sp2 e a hibridização sp. A hibridização sp3 é aquela na qual nós temos 4 ligações simples, tá? O carbono realizando 4 ligações simples. Esse arranjo é um arranjo tetraédrico, ou seja, se é um arranjo tetraédrico, é um arranjo tridimensional, em 3D. E cada ligação dessa, cada ligação simples, é uma ligação o quê? Uma ligação sigma, tá? O arranjo sp2 é aquele no qual você vai ter uma ligação dupla, um carbono fazendo ligação dupla. Este arranjo em questão é um arranjo bidimensional, tá? A geometria aqui é uma geometria plana, tá? Pode aparecer trigonal plana, mas trigonal plana, trigonal ou plana, tá? A gente se refere à mesma coisa, tá? Então nós temos aqui uma geometria plana, tá? O arranjo aqui, ele vai ser bidimensional, ou seja, em 2D, tá? E aí detalhe, cada ligação simples é uma ligação do tipo sigma. Sempre a primeira ligação que um carbono fizer, tá? Será uma ligação do tipo sigma. Mas professor, tem uma ligação dupla, ou seja, a segunda ligação constitui uma ligação tipo π, certo? E o carbono sp vai ser aquele carbono que apresenta a ligação tripla, ou em outros casos, mas que não serão abordados na avaliação, os dienos, tá? Compostos em que você tem mais de uma ligação dupla, nesse caso um dieno bem específico, no qual um mesmo carbono ele faz 2 duplas, tá? Mas gastando a nossa atenção para este composto aqui em específico com ligação tripla, tá? A primeira ligação sempre é uma ligação sigma e as demais ligações, caso existam, são ligações tipo π. Então essa ligação da esquerda é sigma, a ligação do meio aqui é sigma e as demais ligações são ligações π, tá? Neste caso aqui nós temos uma geometria, que é uma geometria linear, e o arranjo aqui, ó, é unidimensional, certo? Então voltando para a questão, se ela fala de uma folha planar, de um arranjo bidimensional, ora, a única possibilidade de hibridação dos átomos de carbono em que eu tenha uma folha planar vai ser
carbonos com hibridização o quê? sp2 de geometria, aparece lá, ó, trigonal planar, ou trigonal plana, ou simplesmente planar, tá? Tranquilo? Na questão 3, questão de graça, essa que nós trabalhamos na revisão, tá? O hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir de folhas ou das flores de determinadas plantas. E aí, além disso, né, essa função, essa relacionamento dos fatores, ao seu perfil de insaturações. Então, neste caso aqui, ó, quantas ligações π essa molécula contém? Primeira coisa é você observar as ligações duplas que existem na cadeia, ou triplas, tá? Ligações duplas e ou triplas, elas acompanham ligações tipo π. Ora, se eu tenho ligação dupla, é sempre uma sigma e a outra o quê? Π. Então aqui eu tenho uma sigma e a outra π. Aqui eu tenho sigma e a outra π. Na ligação tripla eu tenho a do meio sendo sigma e as demais sendo o quê? Π. Professor, mas se eu colocar tipo π, π, sigma, a gente vai compreender, tá? Que no caso da ligação tripla, nós temos uma sigma e duas π, tá? E a questão pede quantas ligações quantas ligações π essa molécula possui. Ora, 1, 2, 3, 4 ligações, tá? Letra C. A questão 4, essa questão é bastante interessante. Fala do diazepam, que ele foi preparado pela primeira vez em 1959 por Leo Steinbach. E este composto pertence à classe das benzodiazepinas. Nesse caso, diazepam é utilizado como ansiolítico. E a questão comenta o seguinte: em relação à molécula de diazepam, representada acima, é correto afirmar. E aí, vamos lá. Alguns pontos chaves aqui, tá? Cada quininha dessa aqui, cada esquina dessa aqui corresponde a átomos de carbono. Você já sabe que o carbono ele é tetravalente e, obviamente, ele realiza o quê? 4 ligações. Então, quando você observar esse átomo de carbono, caso você não tenha essa quantidade de traços ali suficientes, é porque as demais ligações são ligações com o átomo de hidrogênio. Então, por exemplo, esses átomos de carbono que estão aqui nesse anel aromático, tá? E esses outros demais átomos de carbono que aqui estão, aqueles que apresentarem apenas 2 ou 3 ligações, deve-se fazer o quê? Mais ligações, nesse caso com o hidrogênio. Observe que este cloro que está aqui ligado a esse carbono ligado ao cloro já faz o quê? 4 ligações, ó. Uma para cá, 2 para cá e uma para baixo. Este outro átomo de carbono aqui também faz 4 ligações, ó. Uma para cá, outra para cá, 2 para baixo. Agora este átomo aqui também, uma para cá, outra para cá, 2 para cá. Analisando na esquerda, nós temos aqui, ó, hidrogênio, nós temos aqui hidrogênio, 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 hidrogênio. Este átomo de carbono aqui, bem como este átomo de carbono, ambos já fazem o quê? 4 ligações. Este carbono ligado duplamente a este oxigênio também faz 4 ligações, embora este aqui e este aqui não façam. Então eu preencho aqui com hidrogênios, tá? Nesse caso, este carbono ligado ao nitrogênio, ele apresenta 3 hidrogênios ligados a ele. Então vamos lá. Este composto realiza ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Eu comentei em sala de aula, a ligação de hidrogênio ela vai acontecer, tá pessoal? Quando você tiver um átomo muito eletronegativo, nesse caso aqui nós temos 3 átomos muito eletronegativos, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, tá? Ligados a hidrogênio. E aí perceba que estes heteroátomos aqui presentes na molécula, o oxigênio e os nitrogênios, eles não estão ligados a hidrogênio. A ligação de hidrogênio acontece nesse aspecto, em que um átomo muito eletronegativo está ligado a um hidrogênio. E aí tem-se uma interação intermolecular entre essas duas regiões das moléculas, e aí, claro, essa interação é classificada, chamada de ligação de hidrogênio. O que não é o caso, tá? Só relembrando que para determinar na tabela periódica os átomos mais eletronegativos, analisa quem está mais à direita e quem está mais acima. E você vai observar na tabela periódica a seguinte relação. Você vai ter o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Mas o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais que o nitrogênio, certo? Então a letra A está fora, porque esses átomos muito eletronegativos, né, o oxigênio e o nitrogênio, não estão ligados a hidrogênio. Então esquece, vamos para a próxima. Item B.
O átomo presente na molécula que apresenta maior eletronegatividade é o nitrogênio. Errado, é o oxigênio. Eu ia falar o flúor, mas não tem flúor aqui, é o oxigênio, tá? Item B está errado. Só grifar para vocês aqui para não causar confusão, tá? Realiza ligação de hidrogênio? Não realiza. No item B, maior eletronegatividade do nitrogênio? Errado. O item C, apresenta em sua estrutura 14 carbonos com hibridização sp2. Ora, se eu estou falando de hibridização sp2, eu estou me referindo àquele carbono que faz ligação o quê? Dupla. Então vamos analisar aqui se de fato nós temos 14 carbonos que realizam ligação dupla, tá? Vamos contar aqui. Deixa eu trocar aqui a cor e vamos de verde. Observem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e esse aqui, ó, 14, tá? Então, de fato, são 14 átomos de carbono que apresentam hibridização sp2, tá? Alternativa C. A letra E, vamos conferir, apresenta somente ligação covalente polar em sua estrutura. Lembre que a ligação covalente é uma ligação em que os elétrons são compartilhados entre os átomos que, enfim, realizam a ligação. Ligação covalente polar implica uma ligação entre átomos de um mesmo elemento. Então, por exemplo, uma ligação dupla carbono-carbono ou uma ligação simples carbono-carbono. Nós temos nas ligações, obviamente, elétrons. Então, ligações entre átomos de um mesmo elemento, ambos apresentam a mesma eletronegatividade. Só relembrando que eletronegatividade é a tendência de um dos átomos da ligação puxar para si, tá, os elétrons compartilhados. Nesse caso aqui, como eu tenho átomos de um mesmo elemento químico, eu não tenho uma região na qual esses elétrons vão se deslocar. Eu não tenho a formação de polos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho ligações o quê? Apolares. Eu tenho ligação entre carbono. Entre essas ligações são o quê? Apolares. Mais uma ligação, por exemplo, C-O, como é o caso dessa região aqui de cima da molécula. Ó. Perceba que eu já tenho um átomo muito eletronegativo, como é o caso do oxigênio. Então, aqui, pessoal, este oxigênio, ele tende a puxar para si os elétrons da ligação e essa região sobre o oxigênio, ela assume uma carga parcial negativa. E a região próxima ao carbono apresenta uma região parcialmente positiva. Ora, essa ligação é a ligação covalente polar. Mas as demais são ligações covalentes apolares. A questão fala que só tem ligação covalente polar. Errado, tem apolar também, tá? Que são as ligações entre os carbonos. E aí, o item para finalizar, né? O oxigênio presente na molécula está ligado a um carbono com hibridação sp. Ora, carbonos hibridizados sp são carbonos que apresentam ligação o quê? Tripla, tá? Ou ligação dupla, assim. Mas não é o caso. Ele tem que ter ligação tripla. E este carbono que está ligado ao oxigênio, ele não faz, na verdade, ligação tripla, tá? Ele faz duas simples e uma dupla. Ou seja, este carbono aqui em questão é um carbono hibridizado ou hibridado na forma sp2. Qual é a geometria dele? É plana, certo? Ou trigonal planar ou trigonal plana. Certinho? Vamos na sequência, pessoal. Questão 5. Eu havia feito, inclusive, em sala essa questão, tá? O átomo de carbono sofre 3 tipos de hibridação, sp3, sp2 e sp. Essa capacidade de combinação dos orbitais atômicos permite que o carbono realize ligações químicas com outros átomos, gerando um grande número de compostos orgânicos. A seguir, são ilustradas estruturas de dois compostos orgânicos que atuam como hormônios, a progesterona e a testosterona. Vamos analisar aqui as afirmativas, tá? A primeira afirmativa: a testosterona possui dois átomos de carbonos com orbitais sp2. Ora, mais uma vez, carbonos sp2 são aqueles que têm ligação dupla. Aqui eu tenho um carbono. Deixa eu aumentar aqui a espessura dessa caneta. Nós temos... Cadê? Nós temos carbonos fazendo dupla ligação. Nós temos um aqui, mais dois aqui e nós temos mais um aqui. Ou seja,
são 4 carbonos hibridizados na forma sp2, tá? Não há carbonos sp3. E os demais carbonos, todos eles, obviamente, são carbonos sp3. Então, a primeira afirmativa ela é falsa. A afirmativa 2. A progesterona possui 4 átomos de carbonos híbridos sp2. A progesterona tem 1, tem 2, tem 3 átomos de carbono, 3 carbonos na forma o que? sp2. Também é falso, tá? Na sequência, ambos os compostos apresentam o mesmo número de átomos de carbonos com orbitais híbridos sp3. E aqui nós vamos ter que contar. Se sp3 são carbonos fazendo 4 ligações simples. Deixa eu trocar aqui a cor e vamos à contagem. Aqui nós temos na progesterona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 carbonos do tipo sp3. Vamos na sequência, vamos para a testosterona. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 carbonos do tipo sp3, tá? Então a afirmativa, deixe-me ver aqui, a afirmativa 3, ambos apresentam o mesmo número de átomos de carbonos com orbitais híbridos sp3. Claramente aqui eu contei equivocadamente essa quantidade de carbonos, tá? Eu vou recontar essa quantidade de carbonos aqui, apenas um momentinho, porque as afirmativas corretas aqui são duas, tá? Então eu tenho que buscar aqui as duas alternativas corretas. E eu acabei de encontrar aqui o erro, tá? Deixa-me ver aqui. Eu troquei, na hora de ler, as... Vamos para a questão 5, pessoal. O átomo de carbono sofre 3 tipos de hibridação, sp3, sp2 e sp. Essa capacidade de combinação dos orbitais atômicos permite que o carbono realize ligações químicas com os outros átomos, gerando um grande número de compostos orgânicos. A seguir são ilustradas as estruturas de dois compostos orgânicos que atuam como hormônios. Nós temos a progesterona, tá? E nós temos a testosterona. Então vamos às afirmativas. A afirmativa 1 diz o seguinte: a testosterona possui 2 átomos de carbono com orbitais híbridos sp2. Então vamos contar. Os orbitais híbridos sp2 são aqueles que realizam ligação o quê? Dupla, tá? Então vamos buscar aqui, ó. Nós temos um carbono, nós temos 2, 3 carbonos, tá? Então aqui nós temos 3 carbonos para a testosterona hibridizados na forma sp2. Ora, a questão fala em 4 átomos de carbono, tá? Perdão, 2 átomos de carbono. Isso aqui está errado, tá? Não são 2, são 3 átomos de carbono sp2. A afirmativa número 2, ela fala o seguinte: a progesterona possui 4 átomos de carbono com orbitais sp2. Mais uma vez, se sp2 são ligações duplas, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3 e aqui em cima, ó, mais um carbono, tá? Então a afirmativa 2 ela está o quê? Correta. De fato, a progesterona apresenta aí 4 átomos de carbono híbridos sp2. Certinho? Na sequência, a afirmativa 3. Ambos os compostos apresentam o mesmo número de átomos de carbono com orbitais híbridos sp3. Ora, se sp3, eu estou me referindo a carbonos que fazem apenas ligações do que? Simples. Essa questão havia feita em sala de aula e tem uma diferença bem sutil aqui, tá? Um apresenta 16 e o outro apresenta
17 carbonos fazendo ligações simples, tá? Então, nesse caso, para vocês contarem aí, tá? A afirmativa 3 está errada, tá? Um tem 17 e o outro tem 16. Deixa eu grifar aqui, isso aqui está errado. E a afirmativa número 4 fala assim, ó, o número de átomos de carbono com orbitais híbridos sp3 na testosterona é igual a 16. Vamos contar aqui, né? Eu havia falado que tinha 15 e 16. Vamos contar. Ora, se é hibridação sp3, nós temos que analisar aqueles carbonos que fazem somente ligações simples. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu trocar a cor. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, nós temos 16 átomos de carbono aqui, ó, sp3, certo? Então, essa afirmativa aqui, ela está correta. Tranquilo? Vamos contar aqui para a progesterona. Eu tinha pulado aqui a afirmativa 3, mas são 17. Mas vamos contar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. São 17 carbonos na forma sp3, tá? Só confirmando que a afirmativa 3 ela está errada. Então nós temos aqui, ó, as afirmativas 2 e 4 como afirmativas verdadeiras, tá? A questão 6, deixa eu ver aqui. A questão 6, ela fala do etileno e do etino, tá? Eu havia feito essa questão em sala de aula. E assim, ela é bastante interessante. Deixa eu trazer essa questão aqui para o quadro. Falando do etileno e do eteno, tá? Ele vai ter fórmula, tá? C2H4. Você, a partir das aulas de nomenclatura, sabe que o eteno vai ser um composto que apresenta 2 átomos de carbono. Tá aqui o meu prefixo et. Ele vai apresentar ligação dupla, tá aqui o infixo em, tá? E ele é um hidrocarboneto. Ora, terminação do nome é O, ele é um hidrocarboneto. Então nós vamos ter essa estrutura aqui, ó. Então, a respeito dessa estrutura, é correto afirmar que, acompanhe, item A, para cada átomo de carbono, existem 3 orbitais híbridos sp2 que estão em planos diferentes. Ora, eu já estou falando para você, ó, que os orbitais sp2 são o quê? Planos, eles estão em um mesmo plano. Então, todos os orbitais que aqui são gerados são orbitais que se encontram em um mesmo plano. E a afirmativa traz que eles estão em planos o quê? Diferentes, tá? Então, isso aqui está errado. O item B fala o seguinte: para cada átomo de carbono existe um orbital não hibridizado, que no caso não hibridizado 2p, que forma a ligação π na ligação C-C. De fato, eu havia comentado com vocês que os orbitais, quando eles vão hibridizar, só lembrando, tá, pessoal, que hibridizar vai ser misturar, tá? A presença de ligação π implica em orbitais que não foram hibridizados. Ora, se eu tenho um orbital, no caso, uma ligação π aqui presente, é porque um dos orbitais não foi hibridizado. Um dos orbitais p não foi hibridizado. Quando eu analiso, por exemplo, um carbono sp, ele apresenta 2 ligações π, ou seja, são 2 orbitais p que não hibridizaram, tá? Vou botar aqui, hibridaram. Ou seja, a presença de ligações π implica, tá, em orbitais que não foram hibridizados, ou seja, que não se misturaram. E aí a consequência é, ora, se o meu carbono é sp3, é porque todos eles se misturaram, tá? Se aparece a ligação π, opa, orbitais p não hibridizaram, tá? Não se misturaram. Então deixa eu voltar aqui para a questão, mais uma vez falando do eteno, né? Então deixa eu só organizar aqui e trazer para cá. Para cada átomo de carbono existe um orbital não hibridizado 2p que forma a ligação π. De fato, isso aqui está correto.
Acabei de comentar sobre isso, tá? Então, essa daqui é a afirmativa correta. No item C, a ligação sigma C, simples C, é formada pelos orbitais híbridos 2sp2, que são os orbitais hibridizados da segunda câmara do carbono, de um dos carbonos, certo? Porém, o outro orbital, ora, se a ligação é sigma, tá? A ligação ela vai ser 2sp2, 2sp2, porque é uma ligação entre os orbitais 2sp2 de ambos os carbonos, tá? Então, esse aqui está errado. Na sequência, o item D, as ligações sigma, carbono e hidrogênio, são formadas pelos orbitais 2sp2, que seria o orbital hibridizado do carbono, correto? Porém, ele joga aqui um 2s. Gente, o hidrogênio tem configuração 1s. Então, para essa afirmativa aqui estar correta, eu teria que ter 2sp2, 1s. Porque a ligação que existe entre os orbitais hibridizados, no caso o orbital hibridizado 2sp2, com o orbital 1s do hidrogênio, tá? Então essa afirmativa aqui também está o quê? Errada, certo? Questão 6, alternativa correta é a letra B. Na sequência, pessoal, deixa eu ampliar isso aqui. A questão 7. O uso do cigarro acarreta muito risco à saúde. Dependendo do órgão, as chances de uma pessoa que faz uso do cigarro ter um câncer é muito grande. No pulmão, laringe e boca, as chances são de 20, 30 e 4 vezes maior respectivamente do que em quem não é usuário. A nicotina presente no cigarro é uma substância que estimula o sistema nervoso, alterando o sistema cardíaco e pressão sanguínea. A fumaça do cigarro pode existir Na fumaça do cigarro, pode existir aproximadamente 6 mg de nicotina, dos quais o fumante absorve em torno de 0,2 mg. A fórmula da nicotina está apresentada abaixo. Em relação à nicotina, assinale a alternativa verdadeira. Tá? Deixa eu grifar aqui a alternativa verdadeira. Apresenta a fórmula molecular C10H20N2. E aí vem o nosso trabalho de contar aqui os átomos de carbono, né? Nós temos carbono aqui, aqui, aqui. Vamos preenchendo aqui. Aqueles compostos, no caso aqueles carbonos, perdão, que não tiverem as 4 ligações realizadas, nós temos que preencher com hidrogênio, tá? Então, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio aqui embaixo. Perceba que este carbono aqui, ó, ele já está fazendo o quê? 4 ligações. Então não vou colocar hidrogênios ligados a ele, porque ele já faz as 4 ligações. Este aqui tem 1, este aqui em cima, ó, tem 2, este aqui do ladinho dele tem 2, este aqui também tem 2, tá? Esse aqui de baixo tem 3. Então, contando os carbonos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vem C10. Hidrogênios agora, deixa eu trocar aqui a cor. Nós temos 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa! Então nós temos C10, H14, N2, tá? Para confirmar, a gente pode vir aqui, ó, e pesquisar por nicotina, fórmula química. C10H14N2, certinho? Então vamos na sequência. Apresenta carbonos com hibridização sp2 e sp3. De fato, carbonos com ligação dupla apresentam hibridização sp2 e ligação simples, como esse aqui de baixo, sp3, tá? Apresenta o radical etil na sua estrutura. Ora, quem que é o radical? Ou seja, a ramificação tipo etil é aquela que tem CH2, CH3. Perceba aqui, deixa eu apagar aqui. Essa ramificação aqui de baixo, ó, é uma ramificação tipo que etil, tá? Perdão, uma ramificação tipo metil, tá? Porque tem apenas um carbono. E a ramificação tipo etil implica em 2 carbonos, tá? Então também está errado. Apresenta na sua estrutura o grupo funcional amida. Eu não comentei em sala de aula, mas vocês viram no passado que as funções nitrogenadas podem ser amida ou amina. Nesse caso aqui, quando o nitrogênio está ligado somente a átomos de carbono, e esse carbono não está fazendo dupla ligação com o oxigênio,
Nós temos aminas, tá? Então isso aqui está errado. E aí a última afirmativa é: apresenta 3 ligações π e 20 ligações sigmas. De fato, ligação π são apenas 3, né? Nós temos, acompanha o cursor, uma ligação π aqui, outra aqui e outra aqui. De fato, apenas 3. Mas as demais ligações são ligações do que? Sigma, todas elas. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 ligações sigmas, porque a outra é π. Então são 3. Aqui também são 3. São 3. São 3. E são 3. Então, somente ligação sigma aqui nós temos 3 para esse carbono. Aqui. Aqui nós temos mais 3. Aqui mais 3. Aqui mais 3. Aqui mais 3. Nós temos aqui um total de 3, 6, 9, 12, 15 ligações. Perceba que já passou a conta já, porque aqui eu terei 4 sigmas, aqui eu terei mais 4, mais 4, mais 4 aqui, e aqui mais 3, e aqui mais 4, tá? Então perceba que a quantidade de ligação sigma já passou, no caso teriam 3 aqui e mais 3 aqui. Já passou as 20 ligações, tá? Então a afirmativa correta vai ser a afirmativa B, tá? Não saiu a letra B, mas a segunda afirmativa. Tem átomos de carbono sp2 e sp3. Questão 8, falando do benzeno. Ora, o anel aromático ele vai apresentar somente ligações tipo sp2. Nós temos aqui ó, ligações simples e duplas do que? Alternadas entre si, tá? Então só vai apresentar ligação do tipo sp2. Carbonos, na verdade, hibridizados sp2. A questão 9. A questão 9 trata do corante. O corante com o nome de antraquinona. Ele fala aqui, ó, um corante é outra substância que, se adicionada a outra substância, altera a cor desta, por meio de uma tintura, pigmento, tinta ou composto químico. A antraquinona é uma importante matéria-prima para a fabricação de corantes, e sua fórmula estrutural é a seguinte. Aqui está a fórmula estrutural, tá? A gente pode observar que nós temos 2 anéis aromáticos aqui, e nessa estrutura cíclica central nós temos átomos de carbono hibridizados na forma sp2, porque nós temos ligações o quê? Duplas, tá? O item A a gente pode desconsiderar porque ele fala de um éster, de um diéster cíclico. E aqui nós não temos sequer ésteres, tá? Essa função orgânica eu não comentei, tá? Mas vocês viram no passado que essas funções aqui são funções tipo cetona, tá? São funções oxigenadas tipo cetona, que não é o caso. O item B possui 4 carbonos terciários e 8 carbonos secundários. Ora, quem são os carbonos terciários? São aqueles carbonos ligados a outros 3 carbonos. Ou seja, nós temos este carbono aqui, este carbono aqui, este carbono aqui e este aqui. Ambos são o quê? Terciários, tá? Porque eles estão ligados a outros 3 átomos de carbono. Deixa eu alterar aqui a cor, que fica mais fácil de observar quem são os terciários. São aqueles ligados a outros 3 átomos de carbono. Se nós pegarmos, por exemplo, este átomo de carbono aqui, ó, nós temos o carbono de baixo, estes aqui de cima, tá? São carbonos terciários. E ele fala que são 8 carbonos secundários. Vamos analisar aqui os secundários, tá? Eu já coloquei, já marquei quem são os carbonos, vamos analisar. Esse carbono central aqui é secundário? Com certeza, ele está ligado a outros 2 átomos de carbono, assim como o de baixo, tá? Ambos são secundários. Porém, observe que nós temos aqui ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono secundários e não 8 como colocado na afirmativa. Todas as ligações carbono-hidrogênio são do tipo S, que corresponde ao orbital do hidrogênio, que é uma orbital S, tá? Configuração S, e sp2. E de fato, todos os carbonos que aqui não fazem, você não consegue visualizar as 4 ligações, são aqueles que estão ligados a átomos de hidrogênio. E aí, se eu for analisar aqui, ó, todos eles que não estão completando as ligações, no caso a 4ª ligação, né? Por exemplo, esse aqui de cima, esse aqui do lado, esse aqui de baixo, esse daqui, esse aqui em cima, esse aqui e esse aqui. Perceba que todos os átomos de carbono são sp2, porque todos eles fazem o quê? Dupla ligação. E aí a ligação em questão vai ser uma ligação do tipo sp2s, onde esse S aqui corresponde ao orbital 1s do hidrogênio.
E esse aqui configura os orbitais que foram o quê? Deixa eu apagar esse aqui que a letra ficou estranha. Constitui os orbitais híbridos, tá? Híbridos do carbono que misturou seus orbitais, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa C está correta. O item D está errado porque ele fala de aromáticos de núcleos condensados. Também não comentei essa sala de aula, tá? Isso aqui é uma questão bem específica que certamente não seria abordada na avaliação. Porque aromáticos condensados são aqueles em que os anéis estão colados uns nos outros, tá? Então, o naftaleno, por exemplo, o antraceno, ó, nós temos aqui, ó, compostos aromáticos condensados, tá? A questão fala em compostos hidrocarbonetos aromáticos com núcleos condensados, tá? De fato tem que ser vizinho. E aqui esse anel do meio, ele não é um anel aromático, tá? Mas vamos continuando. A questão 10 foi uma das questões que eu não resolvi em sala de aula. As demais, todas elas, eu resolvi em sala de aula, tá? Mas vamos comentar com calma aqui. A questão é uma questão interessante. Como eu não resolvi, eu vou dar uma ênfase um pouco maior a essa questão. Mas atentem-se ao enunciado e às informações que o enunciado pode te apresentar, tá? Acompanhe. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias, observe só, cadeias saturadas, contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeia o quê? Hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Só um detalhe, tá, pessoal? Nós temos para o nome de um composto orgânico 3 partes: o nosso prefixo, o nosso infixo e nós temos o nosso sufixo, tá? O nosso prefixo, mais uma vez, diz respeito à quantidade de carbonos na cadeia principal. Carbonos na cadeia principal, CP, tá? Cadeia principal. O infixo diz respeito ao tipo de ligação que existe entre os carbonos da cadeia principal. Ora, se eu tenho apenas ligação simples, o meu infixo ele vai ser AN. Se for ligação dupla, vai ser EN. E ligação tripla vai ser IN. E o meu sufixo diz respeito à função orgânica, tá? Nesse caso, nós trabalhamos apenas com hidrocarbonetos. A terminação do nome para hidrocarbonetos é a terminação O. Então, decano, heptano, butano, propano, pentano, perceba que todos esses nomes terminam com O. Tá? Esse sufixo faz referência à função hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, certo? Qualquer outra terminação, ol, al, ona, oico, tá? Essas terminações fazem referência a outras funções que nós vamos trabalhar no decorrer do nosso ano letivo. Mas vamos lá. Nós temos 5 compostos. A cadeia deve ser o quê? Saturada. Ora, se a cadeia é saturada, no nome do composto orgânico eu tenho que ter o infixo AN, tá? Que é fazendo referência somente às ligações simples entre carbonos da cadeia principal. Perceba que o composto 4, ele apresenta aqui, ó, o infixo EN. E claro, quem antecede o infixo EN é o numeral 1, indicando que a ligação insaturada está em qual carbono da cadeia principal? Obviamente que é o primeiro carbono. Só que eu estou falando de composto saturado, cadeia ó, saturada. Esse aqui é insaturado. Ora, isso aqui está fora de combate. Então a afirmativa 4 está errada. Outro ponto é que nós temos que ter cadeias de 8 a 12 carbonos. O heptano tem quantos átomos de carbono? 7. O prefixo hept indica 7. Lembrando que é met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, none e deca, tá? Até os 10. E aí nós temos aqui ó, o heptano, são apenas 7 carbonos, está fora, tá? Outro ponto, pessoal, é que a cadeia ela deve ser o quê? Ramificada. Esse numeral foi péssimo, tá? Essa letrinha N que aparece aqui é indicando que a minha cadeia ela é normal, ou seja, não é o que? Ramificada. Então o composto 1 também está fora. Sobra o composto 3 e o composto 5. Ambos têm ramificação.
o composto 3, ó, 2,2,4 trimetil, ou seja, se é trimetil, são 3 ramificações tipo metil. Mas as 3 ramificações estão em quais carbonos? Ora, no 2, no 2 mais uma vez e no 4. E a cadeia principal tem 5 carbonos, todos eles saturados, tá? E a terminação O indicando hidrocarboneto. Quando eu venho para o composto 5, opa, a minha terminação é a terminação tipo OL. Uma terminação OL faz referência a álcool, tá? Álcool é outra função orgânica, eu estou falando de hidrocarbonetos. Terminação tem que ser o quê? O. Então, o composto 5 está fora. Me resta aí apenas o composto 3, tá? O 2,2 trimetilpentano. São 5 átomos de carbono na cadeia principal. Como eu já tenho o nome, tá? Eu determino a ordem de contagem. Quando eu tenho a figura, eu tenho que observar o que de fato a figura, a representação da cadeia está aí mostrando. Então, a ordem depende da figura. Mas quando eu tenho o nome, quem determina a ordem sou eu. Então, se eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter ramificações tipo metil nos carbonos, no caso no carbono 2, mas são 2 ramificações, tá? E uma ramificação no carbono 4. Os demais átomos de carbono ó, você preenche com hidrogênios, tá? De modo, obviamente, que você tenha as 4 ligações. Então, essa aqui é a fórmula estrutural do 2,2,4 trimetil, porque são 3 ramificações metil, pentano. Tranquilo? Vamos na sequência. Quando eu falo do octano, ora, são 8 átomos de carbono. E aí já tinha feito isso aqui em sala, tá, pessoal? Se eu tenho 8 átomos de carbono, faltou um ainda. Observe o nome, octano. Então, o prefixo oct indica 8 átomos de carbono. Deixa eu trocar aqui a cor. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí os demais, no caso, os carbonos, na verdade, nós sabemos que eles são tetravalentes, que eles fazem 4 ligações, e aqueles carbonos que não apresentarem, neste caso todos os carbonos que não apresentarem nessa representação 4 ligações, tu deve preencher com hidrogênio. Então você vai ter aqui ó, CH3, aqui CH2, 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 H2, H2, H2 e aqui H3, tá? Quando tu vai contar isso aqui, nós temos C8H18, tá? Pode conferir, nós temos 18 átomos de carbono. Tranquilo? Na sequência, as questões 12, 13, 14, 15 e 16 nós fizemos todas elas na sala de aula. Então eu vou fazer aqui rapidamente, tá? Quando tu tem o nome, tá? Eu tenho o nome. Então, a partir do nome, tu determina a ordem. A cadeia principal você vai dizer quem é e a extremidade você vai dizer quem é. Quando tu tem, como é o exemplo da questão 15, a figura, opa, é a figura quem diz por onde começar a contagem, tá? Da cadeia principal. Mas vamos lá. 2,3 dimetilbutano. Ora, o butano faz referência à cadeia principal. Se é but, são quantos carbonos? São 4, tá? Como eu tenho o nome, eu digo por onde começa. Ora, vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? As ramificações são no carbono 2 e no carbono 3, perceba. Mas antes disso, tá? Eu falei butano, joguei 4 átomos de carbono, tá tão automático que eu nem comentei o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Se o infixo é an, é porque entre os carbonos só há ligação o quê? Simples, tá? E aí, antes de colocar os átomos de hidrogênio para fazer as 4 ligações, vamos colocar as ramificações, tá? Perceba que eu tenho aqui, ó, 2,3 dimetil. Lembrando que a ramificação tem essa terminaçãozinha il, tá? Metil, propil, etil, butil, isopropil, tá? Para indicar que esse trecho é ramificação. Ramificação no carbono 2, joga lá, ó, CH3. Ramificação no carbono 3, joga lá o CH3. Professor, e os demais? Ora, taca-lhe hidrogênio, certo? E aí nós temos essa estrutura. Ora, qual que é a fórmula molecular? Primeira coisa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, C6, e hidrogênios. Vou trocar aqui a cor. Nós temos 3, 6,
9, 12, 13, 14. Ou seja, C6H14, letra A, tá? Na questão 13, nós temos aqui um composto insaturado. Professor, como é que você sabe que é insaturado? Olha o infixo aqui, ó. Não é eno, perdão, não é em. Se o infixo é em, eu me refiro à ligação dupla, tá? A terminação O vai indicar que é um hidrocarboneto, certo? E aí perceba o seguinte, esse pente aqui na frente faz referência ao quê? À cadeia, deixa eu trocar aqui a cor, faz referência à cadeia principal, tá? Ah, professor, mas o que vem antes? O que vem antes faz referência às ramificações, tá? Vou colocar aqui de rosa. Faz referência às ramificações e, obviamente, em qual carbono está aquela ramificação. Eu havia comentado em sala de aula que existem algumas preferências, tá? Na hora de você nomear os compostos, de nomear e de você identificar qual é a cadeia principal. Quando nós temos ligações duplas ou triplas, essas insaturações elas têm prioridade, tá? Então a cadeia principal deve obrigatoriamente conter ligação o quê? Dupla, tá? Então vamos lá. Nós temos o nome, então a cadeia quem determina sou eu. Eu tenho aqui, ó, 5 átomos de carbono, tá? E perceba que eu tenho aqui, ó, uma ramificação, perdão, uma insaturação no segundo carbono. Então, se eu delimitar, se eu digo para você que esse é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, ora, a ligação dupla vai estar no carbono 2. Então, venham para cá, ó, 1, 2, opa, ligação dupla, tá? Detalhe, a ligação dupla, obviamente que ela vai estar entre dois átomos de carbono. Só que aí você vai interpretar a ligação dupla sempre naquele carbono que está mais próximo da extremidade, tá? Então, por exemplo, se eu nomeei carbono 1, carbono 2, carbono 3, se a ligação dupla está no carbono 2, é a ligação entre o 2 e o 3, tá? E vamos na sequência. Nós temos 5 átomos de carbono, a ligação dupla já está aqui representada e perceba que eu tenho uma ramificação metil no segundo carbono. Então eu vou traçar aqui para cima a ramificação do tipo metil. Não há mais nenhuma ramificação, não há mais nenhuma insaturação, então as demais ligações todas são saturadas e para completar as ligações nós colocamos os átomos de hidrogênio, tá? Sempre lembrando que o carbono faz 4 ligações e você deve obedecer essa tetravalência, tá? Vou tirar esse 2, o 3, o 4 e o 5 de baixo para não causar confusão aqui com tanto numeral. E observe, eu tenho átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. C6. Eu tenho um total de quantos hidrogênios? Vou trocar aqui a cor. Nós temos 3, 6, nós temos 7, nós temos 9, nós temos 12. Então a fórmula molecular do composto em questão é o C6H12. Letra A, tá? A questão 14 fala do hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula. E aí, essa aqui é bem fácil, tá, pessoal? Para apresentar uma menor quantidade de hidrogênios por molécula, eu tenho que observar se ele faz ligação simples, dupla ou tripla, tá? No caso do metano, ora, nós temos apenas o quê? Um carbono e 4 hidrogênios ligados a esse átomo de carbono. Então, para o metano, nós temos 4 hidrogênios. Na molécula de etano, perceba que são 2 átomos de carbono, certo? E esses 2 átomos de carbono, eles apresentam entre eles uma ligação simples, tá? Então, deixa eu botar aqui a ligação simples. E as demais ligações são ligações com hidrogênio. Aí você já percebe que no caso do etano nós vamos ter aí 6 átomos de hidrogênio, tá? E a questão para ele é justamente aquela que apresenta a menor quantidade, tá? Menor quantidade. O eteno, ora, o eteno tem ligação dupla, tá? Então a estrutura é essa daqui, ó. Perceba que a cada ligação dupla que vai entrando aqui na conta, você vai observando que a quantidade de hidrogênios vai sempre o quê? Diminuindo, certo? Ora, se eu aumento uma ligação com o carbono, é como se o hidrogênio que estaria ligado a ele anteriormente não existisse mais, tá? Mas perceba que para o eteno nós temos o quê? 4 átomos de hidrogênio. E para o etino, perceba que o infixo é in, ou seja, a ligação tripla entre carbonos. Ora, se eu aumento a quantidade de ligação entre os carbonos, a quantidade de hidrogênio vai o quê? Diminuir. Se você for analisar ali o propínio, então eu não vou fazer porque ele vai ter 8 átomos de hidrogênio. Se eu não me engano, são 8.
Mas seriam 3 carbonos, se você quiser fazer e completar. Mas de qualquer modo, perceba que o etino vai ser aquele composto, tá? Que apesar de ter 2 átomos de carbono, comparado com o metano, por exemplo, ele tem uma quantidade de hidrogênios menor, tá? Apenas 2. Então, a alternativa correta é a letra D. Na sequência, nós temos o composto. E aí, claro, quando eu tenho a figura, a ordem é dada pela figura. Nós temos apenas 2 extremidades, tá? E aí, mais uma vez, como foi abordado em sala de aula. Por onde eu começo a contagem? Eu começo a contagem de modo que a ligação dupla ela fique mais próxima da extremidade. Então, este carbono aqui da pontinha é o carbono 1, este é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. A cadeia principal tem 7 átomos de carbono, o prefixo vai ser "-pt", porém nós temos ligações duplas, né? Então eu tenho que especificar o infixo com a... Eu tenho que especificar esse infixo com o "-en", tá? Indicando que a ligação é dupla. Se fosse apenas ligação simples era "-an", ligação dupla é "-en", e ligação tripla é "-in". Só que eu tenho 2 ligações duplas. Então, assim como você tem dimetil, trimetil, você vai ter que especificar quantas ligações duplas existem e em quais carbonos está essa ligação dupla. Ora, eu tenho ligação dupla nos carbonos 2 e nos carbonos, no caso no carbono 4. Se eu tenho ligação dupla, o infixo ele vai ser "-en". Porém, são 2 ligações duplas, então vai ser di-en. Só que é um hidrocarboneto, então a terminação vai ser O. Então eu tenho o "-pt", 2,4 dieno. Professor, se eu tivesse uma ramificação aqui saindo do carbono 3, eu teria que especificar. Então ficaria a mesma ordem, porque quem determina a prioridade aqui é a ligação dupla, tá? Então, isso aqui permanece, porém eu teria que especificar 3-metil, "-pt", 2,4 dieno. Se eu tivesse outra ramificação, sei lá, no carbono 6, professor, do mesmo jeito, ficaria 3,6, porque agora a ramificação no carbono 3 e 6, dimetil, "-pt", 2,4 dieno, tá? Mas isso aqui é complicar a questão. A questão em si está falando do "-pt", 2,4 dieno, certo? E a questão 15, ó, hidrocarboneto, que apresenta na sua estrutura somente 5 átomos de carbono, todos eles saturados e todos eles o quê? Secundários. Se eu montasse a cadeia normal, tá? A cadeia linear, eu teria isso aqui. Só que a questão fala de todos saturados e secundários. Perceba que os carbonos das extremidades, eles nunca são secundários. Eles são sempre o quê? Primários. Ora, para tornar um carbono primário secundário, eu teria que fazê-lo ligar a outro, teria que ligá-lo a outro átomo de carbono. Então eu poderia imaginar que esse carbono da extremidade se ligaria a este outro átomo de carbono. Então dá para se imaginar que uma estrutura cíclica, tá, formada apenas por carbonos, apresenta todos eles carbonos secundários. E os demais? Ora, você vai jogando aqui ó, os átomos de hidrogênio, de modo que a tetravalência ela seja respeitada. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos um composto com 5 átomos de carbono, correto. Porém, este carbono, essa estrutura, perdão, é uma estrutura cíclica. Então, você deve especificar que se a estrutura for cíclica, tá? O nome tem que trazer algo que remeta a essa estrutura. Ou seja, você vai jogar aqui ó, um ciclo o quê? Perdão. Pentano. Não tem ligação dupla entre os átomos de carbono, o infixo vai ser "-an", é hidrocarboneto, terminação "-o", e como são 5 átomos de carbono, o prefixo vai ser "-pente". Então, nesse caso aqui, nós temos o ciclo pentano, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado o mais claro possível essa listinha de química orgânica, tá? A parte de hibridização e a parte de nomenclatura. Eu vou postar o gabarito comentário da parte de mais química, né, envolvendo aquela parte de ácido e base, embora nós tenhamos feito já muitas das questões em sala de aula. Então é isso, bons estudos e boa sorte a todos. Valeu!